Há 3 dias, Shenyang estava andando pela rua. No caminho, havia um poço no chão, cercado de pedras. O jovem não o notou e caiu direto no buraco. O buraco era muito fundo, mas, na verdade, havia muito espaço embaixo dele, parecendo uma caverna que aterrissava em seu estômago. O rapaz começou a inalar e a gritar de dor porque estava voando de uma altura considerável. Suas roupas estavam rasgadas em alguns lugares e sua perna doía terrivelmente. Ele agarrou e gritou de dor. A perna estava quebrada. O homem rolou de costas com toda a força e percebeu que não conseguiria sair desse lugar porque estava muito abaixo da terra. Ele começou a refletir sobre o horário de sua permanência nesse lugar e ficou bastante surpreso quando percebeu que não conseguia perceber, apenas supor que eram 2 ou 10 horas. O jovem tentou se levantar várias vezes, mas não deu certo. Ele entendeu que isso não adiantaria de nada, pois o poço em que caiu era muito fundo e ele não conseguiria simplesmente sair dele. O protagonista se ajoelhou e pensou em quem poderia salvá-lo, mas imediatamente concluiu que não tinha ideia se as pessoas conheciam esse poço e esse lugar. O jovem também concluiu que era melhor morrer do que ser humilhado pela gangue de Xiaowang. Era noite. 4 pessoas estavam perto de uma árvore enorme, que estava enrolada em uma corda grossa. Um dos meninos estava com os braços cruzados, segurando um galho em um deles. Havia 3 outras pessoas atrás dele. Todos estavam vestidos da mesma forma, uma camisa longa cinza com um cinto preto. Um dos rapazes decidiu alertar sobre o perigo. Ele explicou que agora eles estão em um território proibido sobre o qual se espalharam rumores nada agradáveis. As pessoas dizem que monstros vivem nele. Eles devem continuar esperando até que a pessoa que vieram buscar saia? Ao que Wang respondeu que não iria embora de jeito nenhum, porque essa pessoa não ousava levá-lo a sério. Wang prometeu que, assim que ele saísse, perderia a cabeça imediatamente. Isso foi dito com uma raiva especial, mas logo em seguida o homem disse que tinha certeza absoluta de que ele não conseguiria ficar sentado ali para sempre. O homem lembrou ao Wang que eles já estavam ali parados a noite toda, e se o velho também os notasse, eles não ficariam bem. Wang ficou furioso com isso e gritou que eles não tinham absolutamente nada a temer porque o velho estava ocupado com sua mulher e, portanto, concluiu que ele não vai voltar hoje à noite. O sujeito comenta que não acredita que essa área seja restrita, mesmo que o covarde dure ouse entrar. Então ele quer entrar também. Wang, sobre quem deu o primeiro passo confiante em direção ao caminho para o local proibido e ordenou que os outros parassem de acreditar em bobagens. Ainda assim, um de seus homens repetiu os rumores sobre o monstro que vivia lá dentro. Enquanto isso, um grande bando de corvos pretos e vermelhos se aproximou deles. Todos os rapazes ficaram seriamente assustados, pensando que se tratava de um monstro. Eles começaram a fugir daquele lugar em pânico. Wang começou a pensar em si mesmo e presumiu que algo ruim havia acontecido. Ele tinha a sensação de que aquilo vinha de algum lugar e não era por acaso. Enquanto isso, a Angela também estava perto do poço e se lembrou de como Wang a humilhou. Depois disso, Angela explicou ansiosamente se Wang realmente estava fazendo isso com ele novamente. O homem estava deitado e sentia muita fome, pois não havia quantidade suficiente de comida no local. Acidentalmente, sua mão tocou em algo macio. Ele supôs que poderia ser um animal, mas entrou em pânico quando percebeu que havia alguém no poço além dele. O suor frio escorria pela bochecha de Duri. Quando ele viu a boca de alguém com dentes enormes, ficou terrivelmente assustado. Seu coração começou a bater descontroladamente, e ele mesmo não conseguia se mover de medo. O cara percebeu que era um monstro. Ele estava com medo. Não conseguia acreditar que ia morrer agora. Mentalmente, ele começou a se acalmar, a se convencer de que não havia nada a temer. Depois de se recuperar um pouco, Dui estava pensando no motivo da presença do monstro e no que havia de errado com ele. Depois, notou a corrente no monstro, mas não entendeu quem o colocou aqui para quê. Levantou-se e decidiu jogar uma pedra no monstro para verificar se ele estava vivo. O monstro não se moveu. Por isso, o rapaz concluiu que ele estava morto. 10 dias se passaram. O monstro também jazia e não se movia. Não se ouvia um único som dele. O rapaz está sentado ao lado dele e percebe que não conseguirá sair. Dui não tem nem água, quanto mais comida. E o poço é muito fundo. Ele não conseguirá sair dessa armadilha. O jovem estava em profundo desespero. Ele sabia que nunca mais sairia daqui. Ele nunca mais veria Angela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se desculpou mentalmente com Angela por não voltar mais para ela. Ele começou a se lembrar de todos os momentos associados a Angela. Um dia depois de sua fuga, ela perguntou ao rapaz se ele realmente havia decidido fugir, quando Dui sofria bullying quando criança, e os outros gritavam que ele era um lixo inútil. Angela se aproximou dele para tratar de seus ferimentos, dizendo-lhe para ser mais cuidadoso no futuro. Ele se lembrou de todos os momentos felizes com ela, mesmo quando estavam caminhando, e ela o pegou nos braços quando ele correu. Angela pediu que ele não fizesse mais isso,
dizendo que sempre estaria com ele. Mas agora tudo está arruinado porque ele está em um poço do qual é impossível sair. Mas então ele percebeu que não podia simplesmente desistir. Ele tinha de sobreviver. Em caso de fracasso, a gangue de Wang poderia chegar até Angela e machucá-la, que era o que ele mais temia. Ele queria o melhor para Angela, e era impossível que isso acontecesse. Além disso, ele xingou de bastardos e que não vai deixá-los fora. Ele dizia a si mesmo todas as vezes que tinha de sobreviver, que não podia morrer assim. Não havia saída para Dui, mas o desejo de viver estava presente. Assim, apesar de tudo, o jovem comeu a carne do demônio. Ele a comeu rapidamente, engolindo-a em grandes pedaços para não sentir aquele gosto nojento e se saciar mais rápido. Mas o fato de ele ter acabado de comer era terrível. Talvez, assim como o gosto da carne crua de demônio, ele estava empurrando para dentro de si mesmo com força. Com o tempo, ele se acostumou com o sabor da carne de monstro. Até disse que não era tão ruim a textura da carne. Ele pensou em Angela. O protagonista implorou à garota que esperasse por ele, mas então o sangue começou a sair de sua boca. Ele gritou de dor com toda a força, apoiando-se nas mãos. Ele começou a ser dominado por uma força enorme que engolfou completamente todo o seu corpo. Sua aparência também mudou. Chifres se projetavam de sua cabeça. Suas mãos ficaram pretas com dedos afiados. Também havia buracos nelas de onde vinha uma luz roxa. O homem olhou para cima e alcançou facilmente a base do poço com a mão, porque ele começou a se esticar como chiclete. Dui subiu rapidamente o poço, puxando seu braço de volta à forma anterior. Quando estava do lado de fora, sua aparência voltou a ser a antiga. Duli percebeu que ele finalmente havia saído e ficou muito feliz. O rapaz olhou para suas mãos e não entendeu se aquilo era um sonho ou se ele havia se transformado em um monstro e recebido algum tipo de poder. Dui supôs que ele havia se transformado naquele monstro e pensou que, se fosse o caso, seria necessário esconder isso das outras pessoas. Mas, dessa vez, um homem estava atrás dele e observava tudo o que estava acontecendo de trás de uma árvore. Ele ficou horrorizado quando percebeu que o garoto era um monstro e decidiu relatar o fato ao chefe da aldeia por segurança. Naquele momento, uma borboleta passou perto do protagonista, mas algo inesperado aconteceu e seu corpo absorve. Ele então percebeu que tinha acabado de engolir acidentalmente. Grandes asas apareceram nas costas do homem, as mesmas que a borboleta tinha quando ele começou a gritar de medo, dizendo que tinha medo de altura, ordenando que o deixassem ir para o chão. E assim aconteceu com um estrondo. Durante milhões de anos, humanos e demônios viveram em ódio uns pelos outros. Um dia, as pessoas que se autodenominavam os escolhidos receberam um poder especial, um lampejo de luz. Esse poder era adequado para combater os demônios. Os escolhidos decidiram expulsar todos os monstros de suas terras para matá-los para sempre. Cada demônio tinha seu próprio nível de força, então as pessoas colocavam um selo nos demônios mais fortes. Existe uma lenda no mundo sobre uma organização chamada Gaiola. Seus membros selaram 18 demônios em todo o mundo. Essas pessoas, sempre vagando fora do mundano, mas em todos os lugares, eram incrivelmente fortes e misteriosas. Graças a elas, a humanidade desfrutou de felicidade e tranquilidade por centenas de anos. Mas os monstros ainda se escondem na escuridão mais impenetrável deste mundo. Uma garota chamada Angela estava em uma grande casa no vilarejo distante, olhando para baixo, pensativa, depois que a garota pediu ajuda ao conselho para encontrar Duli. Ela saiu do quarto e viu um homem perto da cerca dizendo seu nome. Sem hesitar, Angela correu para os braços dele, feliz por ele estar vivo. Duli acariciou sua cabeça e disse com um sorriso que estava tudo bem com ele. Ele estava segurando um coelho nas costas. Anteriormente, o rapaz lhe trazia cadáveres de pequenos animais como presente, e ela o culpava por isso. A garota achava que era uma faca, mas agora o rapaz tinha a oportunidade de trazer animais selvagens vivos para Angela. Então, sem hesitar, ele lhe entregou um coelho, dizendo que era seu presente. De repente, a garota, vendo o perigo atrás de Duli, exclamou bruscamente que ele deveria se cuidar. O rapaz se virou bruscamente e imediatamente caiu em uma armadilha de cordas. Angela começou a se preocupar muito com ele. Wang e sua gangue estavam atrás dele. Eles fizeram essa armadilha especialmente para capturar Duli, o líder do grupo. Olhando complacentemente para o sujeito que caiu em suas armadilhas, zombou de Duli, avisando que agora o jovem não seria capaz de simplesmente fugir, como aconteceu, e então zombou. Ele ficou surpreso com o comportamento de Dui porque ele finalmente amadureceu, já que não ousou sair da floresta quando eles o estavam protegendo. Mas ele procurou a namorada com determinação. O rapaz expressou seu desejo. Ele desejava que Dui implorasse por misericórdia, ajoelhando-se diante dele. Naquele momento, Angela estava muito preocupada, gritando para o líder da gangue para que recuperasse a razão e deixasse o rapaz ir embora. Mas ele não a entendia.
pois acreditava que não havia nada de bom em um jovem preso em uma armadilha e que ela estava cuidando dele em vão. Depois disso, Wang se aproximou da moça e colocou o braço ao redor de seus ombros, dizendo que era melhor que ela ficasse com ele, argumentando que ela deveria gostar dele. A garota tentou escapar de seus braços, gritando para que ele a soltasse, mas Wang não a soltou. Dui estava observando tudo da armadilha. Ele ficou furioso depois de ver o comportamento de Wang com Angela. Então, decidiu usar seu poder ordenando que ela fosse embora. A armadilha foi destruída em um instante, o que deixou todos assustados. Nosso personagem principal não queria mostrar às pessoas sua essência, mas essa atitude de seu inimigo em relação a sua amada forçou. As pessoas saíram correndo e gritando, confundindo o cara com um monstro. Dui voou abruptamente até o líder da gangue e o derrubou no chão, agarrando-o pela garganta. Ele quase quis matar Wang, mas este lhe implorou por misericórdia. O jovem não entendia como alguém como ele poderia ser poupado, pois foi dele que Dui sofreu, por muitos anos, várias humilhações que não poderiam ser corrigidas com um simples pedido de desculpas. Ele estava feliz que seu inimigo finalmente sentiria o medo que nosso herói havia experimentado por muitos anos em sua própria pele. Mas a batalha foi interrompida após o pedido de Angela para deixar Wang. O cara se levantou abruptamente e olhou para a garota, diminuindo gradualmente sua força. O líder da gangue, sem perder tempo, levantou-se e fugiu aterrorizado. Dui olhou para a garota, com medo de que ela o tomasse por um monstro e pronunciasse seu nome. Ela apenas disse que não era ele e continuou a observá-lo horrorizada. O rapaz estava desesperado e não entendia por que havia sido confundido com um monstro. Afinal, ele é a mesma pessoa que todos os outros. Angela, com a cabeça baixa, ficou em silêncio. De repente, ouviram-se gritos. Havia muitas pessoas armadas nos fundos, gritando que a pessoa que estavam procurando estava na frente deles. Duas pessoas agarraram Angela. Ela fez o possível para se soltar, ordenando que a soltassem, mas foi inútil. O homem que estava na frente se virou para Duli, dizendo-lhe que não se atrevesse a atacá-los. As pessoas gritavam que o cara era um monstro e o homem percebeu que não fazia ideia do que o nosso personagem principal havia passado. Mas ele entende que as pessoas que se tornaram monstros não têm direito à vida. Ele se ofereceu para ir até Dui com eles, mas não para carregar suas garras. Depois disso, a multidão apontou suas armas para o monstro, gritando que não podiam deixá-lo escapar porque ele devoraria todo mundo, então ele deveria ser morto. Nosso personagem principal riu para si mesmo do homem que chamou ele de monstro. Dui disse que não havia motivo para ele não ir com eles, pois todos esses dias ele esteve deitado em um poço ao lado de um monstro amarrado sem chance de salvação. O homem respondeu que, aparentemente, ele havia entrado em território proibido e encontrado um devorador de demônios, e ele se transformou em um monstro, de modo que ele não poderia destruir sua identidade enquanto estivesse na aldeia. Ele também disse que a missão de seu vilarejo é um dos locais proibidos do selo da gaiola da organização, e que é impossível permitir que o monstro entre no mundo. Dui disse que durante muitos anos, quando era órfão, foi humilhado por Wang e outras pessoas, mas nenhum adulto o ajudou. Ele não entendia por que havia se tornado um monstro, pois não havia feito nada de errado, mas ele já estava cercado por toda a aldeia. Naquele momento, Angela estava observando o que estava acontecendo com lágrimas nos olhos. Depois que o cara perguntou ao homem que tipo de personalidade ele tinha, o homem ordenou que o guarda o agarrasse e preparasse uma espada de teto. E o cara, em sua opinião, finalmente se tornou um demônio. Houve um acidente. A aldeia foi atacada por monstros. As pessoas estavam em pânico e fugiram o mais rápido possível enquanto gritavam a plenos pulmões. Os demônios estavam furiosos e o homem percebeu que os monstros comuns são agrupados apenas quando o monstro primordial está ativo. Mas somente o oitavo demônio devorador poderia causar uma mudança tão grande. E Dui agora realmente se tornou um dos monstros atacou o homem, mas o protagonista rapidamente o decapitou e percebeu que ele não era um monstro, mas um homem mentalmente. Ele implorou a Angela que confiasse nele, pois não importava o caminho, a dor ou o sofrimento, isso não importava para ele. Dui queria que a garota esperasse por ele e ele, por sua vez, apareceria diante dela como uma pessoa. Angela estava no meio de um campo de batalha de demônios e humanos, cercada por um grande número de cadáveres. Ela não entendia de onde vinham os monstros e o que havia acontecido. A garota decidiu fugir rapidamente, mas de repente um dos demônios a atacou. Em alguns instantes, ela teria morrido, mas Dui conseguiu matar o monstro a tempo, cortando-o em duas partes. Depois disso, ele voou rapidamente até a garota, prometendo fazer todo o possível para que os monstros não pudessem machucá-la. Angela olhou nos olhos do homem e disse o nome dele. Nesse momento, o homem entendeu que Dui não apenas o salvou, mas também protegeu Angela. Assim,
ele concluiu que o homem havia preservado emoções e inteligência completamente humanas. Ele ficou muito surpreso porque considerava o jovem um devorador de demônios antes de um homem idoso que estava atrás bater no homem dizendo que agora não era hora de se entregar aos pensamentos. Ele gritou de dor. Apesar disso, ele continuou a gritar com ele, dizendo que ele havia se esquecido completamente do plano deles. A isso, o homem respondeu que não estava louco daquele jeito. O segundo ficou emocionado e ordenou que os residentes fossem levados de acordo com o plano, e ele, por sua vez, o cobriria. Abruptamente, eles deram a ordem para o primeiro e o segundo grupo. O primeiro tinha que levar todos os residentes e o segundo tinha que ir atrás de um homem idoso. Ele exclamou sobre a necessidade de resistir e proteger os outros. As pessoas confirmaram a ordem em uníssono. Nesse momento, Duli, pegando Angela pela mão, prometeu levá-la para fora daqui. A garota informou o jovem sobre os outros. Ele voltou seu olhar para as pessoas que estavam lutando. As pessoas reclamavam porque só havia mais monstros. Alguém exclamou que era necessário esperar até que todos os residentes estivessem a salvo. Um jovem gritou para o chefe pedindo ajuda, pois o demônio era muito forte e ele não conseguia lidar com a situação sozinho. Naquele momento, o monstro comeu uma das pessoas. O chefe deu a ordem para que os guerreiros detivessem todos os demônios. O monstro o atacou pelas costas, mas o homem reagiu rapidamente e cortou vários membros do demônio. Mas ele agarrou o outro ancião. As pessoas planejaram e começaram a exclamar que, se não salvassem os líderes, todos estariam acabados porque havia muitos monstros naquele momento. Dewey rapidamente voou até o demônio e, usando sua força, rapidamente cortou o monstro e salvou os líderes. Todas as pessoas ficaram maravilhadas. Nosso personagem principal se voltou para as pessoas que estavam muito preocupadas com a condição do homem. Angela gritou o nome dele. Todos ficaram surpresos com o fato de o homem estar ajudando-os e não lutando contra eles. Perceberam que ele não era um monstro, e o chefe percebeu que não importava se ele era um demônio. A aldeia foi salva graças a ele. Dewey explicou que havia salvado a aldeia apenas por causa de Angela. Nesse momento, o homem notou as pessoas congeladas e deu a ordem para seguir em frente. O cara se virou para a garota, dizendo para ela segui-lo para fugir de um território perigoso. Angela concordou. Ouviu-se que as pessoas receberam ordens para manter a calma e se preparar para se defender de outro monstro. De repente, ouviu-se um choro alto de bebê. A criança estava gritando a plenos pulmões, deitada no chão. Angela correu até a criança para salvá-la. A menina correu até ele e começou a acalmá-lo, dizendo que sua irmã estava por perto. A criança começou a se acalmar, mas ainda chorava, dizendo o nome da irmã. De repente, um monstro ataca a garota e a criança por trás. Dewey, ao ver isso, entra em pânico e grita o nome dela. Ele rapidamente voa até o demônio e o corta. Depois disso, o rapaz corre até a Angela, dizendo que vai levá-la ao médico. A garota se recusa e diz que, ao olhar para ele, vê seu medo. Dewey a aconselha a poupar suas forças, mas ela começa a se desculpar por suas dúvidas em relação a ele. O rapaz percebeu que eles não poderiam mais ficar juntos o tempo todo e contou a Angela sobre isso. Ela perdeu a consciência abruptamente. Dewey ficou muito irritado e saiu do controle. As pessoas, horrorizadas, começaram a exclamar que o cara não era ele mesmo. Elas não entendiam o motivo. Depois da ajuda recente, ele começou a se comportar assim. Uma pessoa percebeu que o primeiro deveria dar uma olhada mais de perto e entender todo o perigo. Porque agora Dewey era mais assustador do que qualquer monstro. O homem voltou seu olhar para as pessoas e voou até um dos guerreiros, agarrando-o pela garganta. O homem começou a se engasgar e o líder gritou para Dewey que Angela não aprovaria tal ato. De repente, Dewey jogou o guerreiro ofegante no chão. O homem gritou de sufocamento de dor. O velho contou sobre a necessidade de selar nosso personagem principal em um território proibido por causa das leis naturais das pessoas e dos monstros. Porque o próprio cara viu que o demônio dentro dele quase matou um homem. O homem também não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Ele voou até a garota e a pegou no colo, pedindo desculpas por não ter conseguido salvá-la. Depois disso, o homem se virou para as pessoas dizendo que iria embora porque não iria se vingar e machucá-las e que não havia motivo para se preocupar. O velho explicou que só queria avisar Dewey sobre o grande perigo que o ameaçava e ofereceu sua última ajuda. Todos os monstros existentes são descendentes do progenitor. Ele tem um poder terrível e criou os demônios mais fortes, e eles convocaram o resto dos monstros. Após o aparecimento desses demônios, surgiram os esquadrões de demônios. Graças aos esforços de todos, eles os mataram e os selaram entre os 18 demônios selados pela organização da jaula. O oitavo demônio, o Devorador,
tem a capacidade de absorver. Quando se tornou um verdadeiro desastre, era impossível matar o devorador. Por isso, ele foi selado dentro do poço, assim como os outros 17 demônios. Centenas de anos depois, um vilarejo de várias centenas de pessoas se formou gradualmente no local onde reinavam o caos e a destruição. E esse é o atual vilarejo distante. O homem explicou ao rapaz que ele poderia arriscar sua vida e selar o Dui aqui, cumprindo assim a missão da aldeia. Mas o chefe viu como o jovem cresceu e que ele não fez nada de errado. Assim, ele manterá nosso personagem principal vivo, e a aldeia ordenará que ele guarde seus segredos. Mas também há muitos vilarejos e organizações no exterior, como o vilarejo distante. Alguns deles são muito mais sérios e poderosos. Ele advertiu o homem de que deveria perceber isso, pois teria de viver como uma fera selvagem, ficar sozinho e, em hipótese alguma, aproximar-se das pessoas. O protagonista diz ao homem que ele não vai se tornar uma fera, pois fez uma promessa a Angela. O chefe o interrompeu, dizendo que havia uma maneira de se tornar um homem novamente. Dui se voltou para ele com interesse. Mentalmente, o rapaz começou a se voltar para Angela, lembrando-se de sua infância, quando Dui era um jovem e os outros não o aceitavam. Então a garota lhe disse que, como ele era considerado um forasteiro, não deveria desistir, mas, ao contrário, superá-los e sempre se manter firme. Ele pensou consigo mesmo que agora ele, que não é diferente do monstro, segue as palavras da garota e está procurando uma oportunidade de se tornar um humano novamente. Foi-lhes dito que nos registros antigos da aldeia distante, que eles guardavam, dizia-se que apenas os demônios conheciam as formas de transformar as pessoas em monstros. Esse conteúdo específico se perdeu com o tempo, mas outras organizações ainda podem ter registros. A Organização Punição é uma das organizações mais fortes na luta contra os monstros. Ele poderá encontrá-los se for direto para o sudeste da aldeia. O homem também aconselhou Dui a tentar se misturar com ele sem revelar sua aparência. Caso contrário, ele enfrentará a morte. Depois disso, nosso personagem principal partiu em uma jornada para encontrar uma maneira de se tornar humano novamente e cumprir a promessa feita a Angela. Sons altos vieram da floresta, tanto que todos os pássaros voaram para longe. Houve uma batalha entre um monstro e as pessoas. O jovem pulou por trás do demônio com as espadas nas mãos e acertou exatamente o alvo com um grito. As pessoas exclamaram que não se deveria permitir que o monstro fosse embora depois de ser ferido. O demônio enfraqueceu um pouco. Um jovem notou que o vice-comandante o desacelerou e que essa era a chance de vencer. De repente, o monstro uivou. Era um som terrível. Todas as pessoas que lutaram com ele taparam os ouvidos. O demônio, aproveitando-se do momento, tentou sair, mas o comandante do esquadrão apareceu no campo de batalha proferindo um feitiço, um fio espiritual. Todos ficaram muito felizes com sua chegada. De repente, fios vermelhos apareceram do nada. Era a habilidade de um comandante. Ele os usou para atacar o monstro, mas círculos roxos apareceram acima do demônio, criando um portal. O monstro entrou e desapareceu, e o portal se fechou. As pessoas perceberam que haviam falhado novamente ao deixá-lo ir. Disseram que o demônio era um pouco mais forte do que o devorador, mas não entendiam por que era tão difícil pegá-lo, pois ele era muito fraco e não conseguia correr rapidamente. Os guerreiros não sabiam o que fazer, já que nem mesmo o fio vermelho do comandante conseguiu pegá-lo. O chefe ordenou que todos ficassem mais calmos, mesmo que o demônio tenha escapado dessa vez e não apareça por um tempo, porque agora eles têm outro assunto de suma importância. Multidões de monstros começaram a aparecer por toda parte, e todos deveriam se preocupar com isso. Há resquícios do cheiro no fio vermelho e, se você o seguir, poderá encontrar o local onde o demônio nasceu. Dito isso, o comandante deu uma ordem a 3 pessoas, o cano de canhão, o mestre e o Picos. Eles tinham que se unir em um grupo e caçar os monstros e depois lidar com eles. Um deles se aproximou do comandante com uma pergunta. Por isso, ele ficou surpreso por eles ainda não terem partido e perguntou o que ele precisava. O guerreiro perguntou para onde estava indo o comandante, que ordenou que eles caçassem o monstro. Ele simplesmente respondeu que se houver algum movimento, ele voltará e verificará o local. Enquanto isso, Dully estava quase em xeque. O cara estava pensando mentalmente em como tinha chegado aqui. No caminho para a cidade, o jovem ouviu que um pequeno grupo de manju da organização do castelo estava selecionando pessoas para alguma tarefa. Por isso, Dui correu especialmente para cá. Inicialmente, o rapaz pensou que essa cidade era igual à sua aldeia, mas não esperava ver casas tão altas e um grande número de pessoas. Um grupo de pessoas passou pelo jovem. Por acaso,
Duli ouviu a conversa deles. Não foi surpresa para eles o fato de Yeshin ser uma das principais bases do Capitão Menju e acrescentou que a terra de proteção dos fortes é próspera. Um deles observou que a cidade se tornou assim graças ao patrocínio de pessoas fortes. Diante disso, outro jovem lhe disse para não ser um idiota. Mas o cara explicou que o comandante Menju é um dos capitães mais fortes de Korra. Nosso personagem principal entendeu que sabia muito pouco sobre a organização do castelo e decidiu escutar a conversa dos rapazes. Um deles continuou a falar sobre o capitão Menju e disse que ele era muito gentil com as pessoas, mas quando se trata de caçar demônios, ele se comporta de forma muito rigorosa e nenhum monstro escapou de suas mãos. Seu fio vermelho é capaz de reconhecer até mesmo o monstro mais disfarçado. O rapaz se perguntou como era possível não idolatrar um homem tão forte. Em particular, Dui sugeriu que talvez a habilidade do comandante revelasse sua essência. De repente, um dos rapazes se voltou para Duli, perguntando o que ele havia esquecido aqui, pois, em sua opinião, ele parecia um mendigo. Nosso personagem principal permaneceu em silêncio, por isso, foi empurrado para o chão, gritando que estavam se dirigindo a ele. O sujeito percebeu que havia um estabelecimento muito caro no local e ordenou que Dui saísse dali. Seus amigos pediram que ele fosse menos violento e o cara achou que eles tinham alguma ligação com ele. Ele se virou e gritou para eles irem para dentro se quisessem comer e cuidar da própria vida. Enquanto isso, Dui, bem-sucedido, apenas escapou deles. Depois disso, eles ficaram muito surpresos com o comportamento do sujeito, chamando-o de estranho e presumindo que ele era mudo, pois quando falavam com ele, ele fugia. Outro percebeu que ele poderia ter um assunto urgente e se ofereceu para ir comer. Duli correu para um beco escuro e apoiou a mão na parede. Ele percebeu que, graças ao poder demoníaco, ele correu para cá para acompanhar a seleção do grupo. Ele estava com muita fome agora, mas, para saciar sua fome, precisava comer criaturas vivas. Caso contrário, seria cada vez mais difícil para ele se controlar. O rapaz percebeu que, felizmente, ele não estava muito animado agora e só precisava se acalmar um pouco e depois voltar à sua forma normal. De repente, ouviram-se sons vindos de cima. Duli levantou a cabeça e viu um demônio parecido com uma aranha que havia prendido um humano em sua teia. Ele estava pedindo ajuda. O homem rapidamente usou sua força e, voando até o monstro, o derrotou. Ele resgatou a criança da teia e a pegou em seus braços. Tentou falar com ele, mas ele perdeu a consciência. Ele percebeu a sorte que teve pelo fato de o garoto não ter visto sua força e ter ficado surpreso com a aparição de um demônio na cidade. De repente, o rapaz sentiu um cheiro agradável vindo do garoto. Ele queria comê-lo, mas abandonou a ideia imediatamente. Enquanto isso, o Capitão Menju estava parado perto da névoa amarela na cidade. Um garoto correu para encontrá-lo, gritando alegremente seu nome, dizendo que seu carrinho estava na névoa. O homem prometeu devolver o carrinho ao menino, mas somente se ele saísse daqui, pois lá era muito perigoso. O menino concordou rapidamente e correu, mas depois deu meia volta. Perguntou se era verdade que Menju estava realizando uma tarefa especial no momento. O capitão confirmou e pediu ao garoto que cumprisse sua tarefa especial. Ela consistia em alertar os outros para que não se aproximassem do gás amarelo. O homem perguntou se a criança poderia lidar com isso. O menino prometeu que a ordem seria cumprida obrigatoriamente. A criança correu para avisar os outros e Menju se afastou, colocando uma máscara no rosto para não se sufocar com o gás amarelo. Nosso personagem principal estava deitado em uma cama no apartamento de outra pessoa e 3 pessoas estavam ao seu lado. O menino pediu para explicar o motivo de o tio ainda não ter acordado. Ela lhe disse para ficar quieto para não acordá-lo. De repente, Dui abriu os olhos. A criança ficou muito feliz, dizendo que o tio finalmente havia acordado. O homem que estava atrás se virou para chamar a senhorita Tânia. A moça, apoiada na cama, perguntou sobre o bem-estar de Duli. Ele só pediu permissão para fazer uma pergunta. De repente, a porta da sala se abriu. Um homem entrou junto com uma garota chamada Tânia. Ele lhe disse que o rapaz finalmente havia acordado. Tânia se virou para Duli, cruzando os braços, confirmando que ele havia acordado. Ela o tocou, dizendo que iria checá-lo primeiro. O rapaz pediu para começar explicando o que havia acontecido com ele. Tânia percebeu que as disputas também afetaram a memória do jovem. Depois que o jovem salvou a criança, ele inalou veneno e entrou em coma. Mas Menju o tirou de lá e o trouxe para cá. Tânia explicou que a moça que estava ao lado dele notou com alegria que ela e o marido estavam muito preocupados com ele, pois as outras crianças já haviam acordado, mas ele não. Tânia perguntou a Dui se ele se permitiria ser examinado depois de descobrir o que queria. O rapaz concordou e a moça começou o exame. Ela notou que seus olhos estavam normais e que seus dedos também estavam bons. Em seguida, deu um tapinha nas costas dele e disse que estava tudo bem com ele também, sem desvios graves. Depois disso, ela retirou o cobertor porque só havia mais uma coisa para examinar. Mas Dui corou e gritou que não havia necessidade de verificar mais nada. Ele se cobriu com um
um cobertor. Tânia explicou que só queria garantir a saúde. Se ele não quisesse, valeria a pena esquecer o assunto. Só então não deixe de reclamar se algo doer. O rapaz exclamou que não iria reclamar de jeito nenhum. Naquele momento, o capitão Menju entrou na sala perguntando se o rapaz havia acordado. O homem pediu a Tânia que os deixasse juntos para uma conversa. Dui ficou preocupado quando percebeu que se tratava do mesmo capitão. O homem se sentou atrás da cadeira, dizendo ao rapaz para não se preocupar, pois ele veio apenas para conversar. O jovem perguntou o que o capitão gostaria de saber para si mesmo. Dui pensou sobre o que poderia interessar a um homem, pois, a julgar pelas palavras do médico, foi ele quem o trouxe aqui. Respectivamente, o capitão pôde notar sua força. Menju perguntou se ele havia notado algo incomum no local. Dui disse que ele não parecia ter visto nada, e o capitão pediu que ele relaxasse e pensasse com calma. O homem explicou que, é claro, não valia a pena perguntar isso ao rapaz, pois poderia ter sido apenas um pequeno ataque de monstros. Mas, ao verificar essa área, ele descobriu que um monstro próximo foi encontrado perto das muralhas do sul da cidade. E, por isso, você pode imaginar que alguém moveu o cadáver dele. Dui ficou surpreso com o fato de um monstro poder ser movido, mas percebeu que ele havia passado despercebido. O homem disse que não sabia. Ele só viu a criança e o monstro. O rapaz se desculpou e disse que não poderia ajudar de forma alguma. O capitão aceitou o pedido de desculpas e ofereceu sua ajuda caso fosse necessário. Mas, nesse meio tempo, ele disse para descansarem. O homem se levantou, dizendo que a seleção começaria em breve. Então era hora de ele ir embora. Mas Dui estava interessado no assunto e perguntou sobre a seleção. O capitão observou que, se ele planeja participar, é melhor mudar de ideia ou ele morrerá. Ele também disse que o Devorador é o mais fraco entre os 18 demônios e que seus ancestrais pagaram um preço doloroso por ele. Eles apenas o selaram em um poço profundo, esperando que ele não se recuperasse e acabasse morrendo. Já se passaram mais de 100 anos desde que o Devorador foi selado. O mais provável é que ele esteja morto. Dui não entendia como isso podia acontecer, que eles ainda não sabiam de sua morte. O homem percebeu que as pessoas estavam muito fracas e que ele inalou mais esporos do que os outros, e acrescentou que Dui está em coma há muito tempo porque Dui estava muito fraco e, portanto, condenado à morte. O capitão disse ao homem para ir para casa e simplesmente viver. O rapaz entendeu que não tinha como voltar para casa porque se tornou um devorador de demônios, e depois disso, perdeu seu refúgio. O jovem decidiu fazer todo o possível para se juntar à punição, pois essa era a única maneira de encontrar uma oportunidade de se tornar um humano e retornar à sua vida passada. Dui foi até o menu de seleção. Havia muitas pessoas ali que ficaram impressionadas com a aparência do capitão Menju. O rapaz ficou muito feliz por ter conseguido vir. As pessoas ficaram surpresas com os rumores de que todos os presentes vieram para a seleção e não tinham ideia de como lutar este ano. De repente, Dui esbarrou acidentalmente em uma garota. Ela se virou e olhou para ele com desprezo. Depois disso, o capitão Menju apareceu e começou a fazer seu discurso. Ele se dirigiu educadamente a todas as pessoas presentes, expressando seu respeito. Depois disso, ele se apresentou e começou a explicar as regras de seleção de pessoas para a organização do castelo. Elas eram muito simples. Era permitido usar qualquer método para permanecer no círculo. Havia 200 pessoas no total. Aquele que conseguir lidar com isso poderá entrar para a organização após o discurso. Uma saudação foi disparada, significando o início do teste. Todas as pessoas começaram a brigar e a bater umas nas outras aos gritos. Mas o protagonista inicialmente estava do lado de tudo isso. Um dos rapazes viu a garota com a qual Dui havia se chocado antes. Ele se aproximou dela, dizendo que ela era uma beleza. Ele chamou sua irmãzinha e percebeu que ela estava sozinha. E havia muitos deles. Todos o apoiaram e, com um sorriso, pediram permissão à garota para cuidar dela. Ela sorriu e disse que estava muito envergonhada por estar na companhia de fracos. Sacando sua espada, ela rapidamente os dominou enquanto eles gritavam, dizendo que ela era muito forte. Isso foi observado por um grupo de pessoas cuja conversa foi previamente ouvida por Dui. Um deles ficou surpreso com o nível de força da vontade, pois era muito diferente. Ele percebeu que era por causa disso que o caos estava acontecendo. Outro lhe disse para ficar quieto e pensar em como sobreviver. Um dos participantes apontou o dedo para eles, gritando que seus amigos precisavam atacá-los porque ele era fraco. O rapaz ficou furioso e atacou primeiro, sacando uma besta e gritando que eles conheceriam o gosto da morte depois de suas palavras. Eles começaram a gritar de dor, dizendo que ele era muito forte. Enquanto isso, um homem se voltou para Dui, sem entender como um fraco como ele se atrevia a vir para a seleção. Ele disse que era obrigado a lhe dar uma lição. Seus amigos de trás lhe desejaram sorte. O participante disse a Dui para se preparar, mas ele só percebeu que o estava vendo pela primeira vez na vida. Depois de perguntar o que ele ia fazer, o homem atacou o jovem,
colocando o punho na frente. Será que ele percebeu que não estava sendo ouvido e lhe deu um chute no estômago, interrompendo o golpe? Todos os amigos do participante ficaram surpresos e ele caiu no chão, inconsciente. Dewey afirmou com confiança que não perderia tempo em vão. O homem se dirigiu com confiança às pessoas, dizendo-lhes que se aproximassem dele para não perder tempo. Os participantes não se atreveram a se aproximar dele, mas de repente notaram um homem atrás dele que se virou para Dewey. O cara se preparou para um ataque, mas o homem se afastou dizendo que não estava caminhando em sua direção. Um jovem do grupo notou sua incrível força e percebeu que seria bom atrair Dewey para o lado deles, para fortalecer sua força. Mas seu amigo exclamou que ele vai levar uma surra, e ele não entende onde ele tem tanta confiança para dizer tal coisa. Diante disso, o cara explicou que eles eram um pouco parecidos com Shen Yang e decidiu observá-lo novamente. Dewey ficou feliz porque pelo menos havia algum benefício em seu infortúnio, pois mesmo sem usar sua força, ele era mais forte do que uma pessoa comum. Depois de algum tempo, foi anunciado o encerramento da seleção. O capitão parabenizou todos os que ficaram. As pessoas ficaram surpresas com o final rápido da seleção e disseram que não gostaram da seleção deste ano porque havia muita água barrenta na multidão. Alguém disse a Dewey que ele deveria estar feliz porque tinha se saído muito facilmente. O rapaz lembrou que o diretor estava falando sobre o tipo de organização que é grande. O jovem do grupo disse que tudo era muito simples, respectivamente. Isso não é o fim. Seu rosto inteiro estava coberto de ferimentos e arranhões. Então seu amigo lhe disse para parar de falar com tanta confiança quando seu rosto estava tão machucado. O comandante disse que agora todos os remanescentes estão divididos em 10 destacamentos. De agora em diante, as pessoas que estiverem no mesmo esquadrão viverão juntas, treinarão juntas e selarão demônios juntas. Mas, antes de tudo, ele decidiu lembrar que a vida de seu colega de equipe depende da força de cada pessoa. As pessoas ficaram felizes por não terem que pescar em águas turbulentas. Alguém perguntou se queriam levá-lo para a equipe, pois a sobrevivência também é uma habilidade. Por fim, Dewey diz que o ponto de atenção dessas pessoas é realmente incrível. De repente, um rapaz do grupo estendeu a mão para Dewey, apresentando-se. Seu nome era Cia. Ele convidou o jovem para o esquadrão e disse que ele também notou que a seleção ainda não havia terminado e que eles precisavam de sua força. O rapaz concluiu que, em tão pouco tempo, aquele simplório conseguiu reunir tantos embaixadores em um esquadrão porque também conseguia perceber sua essência. Mas quanto maior o risco, maior a recompensa, e talvez isso o ajudasse a passar na seleção. Dewey concordou em participar do esquadrão e apertou a mão dele. O rapaz estava muito feliz porque seu esquadrão estava formado e perguntou se haveria um nome. Cia começou a escolher as opções, como o time mais forte do universo, uma equipe determinada a eliminar demônios e defender o caminho sem arrependimentos. No final, ele escolheu o nome Time de Maluco. De repente, Tanya se aproximou deles, dizendo que era a líder temporária do esquadrão. A garota pediu a todos que a seguissem até o dormitório e Tanya também quis explicar todos os aspectos organizacionais ao longo do caminho. A garota explicou que o capitão principal é Menju e que o quartel-general principal fica em seu check-in. Ao mesmo tempo, eles assumiram a tarefa de manter a segurança das 5 cidades vizinhas. Mas como a maioria dos membros oficiais da organização está constantemente em missões, os rapazes raramente os verão. Mas, em breve, eles também sairão em uma missão e também matarão e selarão monstros. Um membro do esquadrão exclamou que realmente esperaria e outro especificou quando eles poderiam sair em uma missão. Tanya disse que não seria tão cedo. Alguém notou que eles ainda são fracos para isso. A garota confirmou isso, dizendo que os membros da organização respeitam os fortes e colocam a força em primeiro lugar. Mas ela e o Capitão Menju acreditam que é mais importante ser mais vigilante como os animais. Nesse momento, eles já haviam se aproximado de seu dormitório e Tanya saiu para receber os outros. Dewey disse aos outros que sempre pensou que Tanya estava tramando algo. Uma garota percebeu que a seleção terminou muito rápido. E também o hostil pode ser uma armadilha e é necessário sair rapidamente. Ninguém concordou em sair daqui e ela se ofereceu para ficar do lado de fora e não entrar. Mas o protagonista disse que eles não tinham escolha, então tinham que atacar primeiro. A equipe verificou todos os cômodos, mas não encontrou nada suspeito. A garota achava que todos tinham inventado tudo sozinhos e que Tanya não estava escondendo nada. Mas Dewey disse que já havia se comunicado com ela e que ela estava agindo com muita seriedade e que também nunca dizia nada sem mais nem menos. A garota não entendia o que deveriam fazer, mas todos decidiram esperar. Enquanto isso, no prédio grande,
Tânia estava conversando com Menju. Ela notou que há muitas crianças entre os candidatos que nunca encontraram monstros. Elas provavelmente terão medo dos monstros de ilusão. O homem lhe disse que era melhor do que deixá-las lutar contra monstros reais e morrer. A garota lembrou que as autoridades pediram para flexibilizar os padrões e recrutar mais pessoas, mas ele não dá ouvidos às ordens e assusta os candidatos de todas as formas possíveis. O capitão que pegou o cristal azul disse que não havia nada de terrível nisso e que ele assumiria todas as punições. O poder do cristal envolveu a cidade. Os candidatos estavam em pânico e gritavam que tinham um mau pressentimento. O demônio apareceu emergindo de um grande pilar amarelo de poder. Ele disse, dirigindo-se a Menju, que ninguém poderia imaginar que ele já havia chegado a esse lugar. Em sua opinião, era para adicionar complementos às suas provas ilusórias. Ele gritou que a diversão estava prestes a começar. Nosso personagem principal dorme em uma cama em sua aldeia. De repente, Angela corre até ele, repreendendo-o por ainda não ter acordado, pois o sol já secou toda a sua bunda e ele também deveria se envergonhar disso. A garota se volta para o avô, acusando, mandando buscar ervas porque foi aí que ele caiu. O homem admitiu sua culpa e pediu a Angela que o ajudasse a checar Dewey quando ele acordasse. O homem acordou e se virou para a garota dizendo seu nome. Angela ficou muito feliz porque ele ficou inconsciente por 3 dias depois de ter caído de um penhasco. O médico lhe disse que o rapaz havia batido a cabeça. Dewey ficou confuso porque entendeu que a garota havia morrido e contou a ela sobre isso. Ela exclamou que ele realmente havia se machucado muito e o avô correu para buscar ervas. Dizendo a Angela para ficar de olho em Dewey, o rapaz pediu que ele não fosse embora porque precisava falar com ele. Algum tempo depois, o chefe disse ao jovem que ele e a menina haviam sido adotados por ele desde a infância e que não eram órfãos. Dewey inesperadamente chamou o homem de chefe, o que o deixou muito chateado porque ele sempre o chamava de avô. O homem repetiu que Angela e ele haviam crescido juntos por mais de 10 anos e que, há alguns dias, Dewey caiu de um penhasco enquanto colhia ervas e foi resgatado pelos aldeões. Mas depois disso, ele perdeu a consciência por 3 dias, perdendo a memória. A garota confirmou e perguntou sobre seu bem-estar. O jovem pensou consigo mesmo, sem entender como isso é possível, pois ele entrou no território proibido e se tornou um monstro. E então Angela morreu e ele se juntou à punição. O rapaz entendeu que isso era verdade e que sua forma demoníaca era a prova disso. A garota percebeu que o rapaz não acreditava e pegou sua mão dizendo que, se fosse o caso, ela lhe mostraria todos os lugares onde eles cresceram. De repente, ele se lembrava de alguma coisa. Ela contou ao vovô que eles tinham ido embora. O chefe ficou muito chateado porque havia passado muito tempo cuidando do menino e, em troca, ele o estava magoando muito. Angela e Dewey estavam caminhando pela aldeia. A menina lhe mostrou uma árvore e contou que uma vez, quando o garoto tinha 5 anos, ele subiu nela e caiu, e seu avô o repreendeu. Além disso, costumava haver um poço nas proximidades, no qual Angela caía durante a chuva e, depois disso, o jovem a enchia imediatamente. Todas as noites de verão, o chefe os levava para passear, mas Dewey não gostava disso. O rapaz começou a entender que tudo isso fazia parte dos testes para entrar na punição, mas não entendia o motivo desse desenvolvimento específico do teste. Ele chegou à conclusão de que tudo isso é uma ilusão, na qual Angela não apenas está viva, mas suas vidas mudaram. Xiao Wang estava em pé na sua frente, gritando com o garoto. Nosso personagem principal notou que ele continuava o mesmo enfurecido, mas o cara deu um puxão de cabelo no garoto, dizendo que não era nada difícil para ele. Dewey perguntou a Angela por que Wang é tão gentil e quando ele conseguiu mudar. A garota não entendeu o que ele quis dizer porque todos na vila sempre foram gentis e o rapaz está sempre cortando lenha e levando comida para os idosos. Além disso, os outros residentes eram muito bons. Os órfãos não ficavam sem atenção. De repente, Dewey se viu em um espaço verde escuro. Foi muito assustador. Angela foi embora e explicou que todos podem aproveitar os presentes dos deuses. Vocês precisam comer juntos todos os dias. E agora é hora de comer. O rapaz não entendia o que estava acontecendo e perguntou à moça se isso já estava acontecendo há muito tempo. De repente, uma mesa, uma cadeira e monstros começaram a aparecer do lodo verde. A cadeira pegou Dewey e se elevou no ar junto com a mesa. Os monstros estavam sentados atrás dele e de Angela. Havia uma enorme quantidade de vários alimentos deliciosos sobre a mesa. A garota disse que este ano houve uma colheita maravilhosa e que tudo isso são presentes de Deus. O rapaz entendeu que a aldeia deles nunca tinha sido rica em colheitas. Nunca houve comida e álcool tão delicioso. O monstro de lodo se transformou em pessoas bonitas, mas Dewey parecia não ver tudo isso. O rapaz não entendia por que todas as pessoas estavam bem vestidas. De repente, um demônio na forma de um humano se voltou para Dewey. Ele perguntou o motivo da tristeza do rapaz e se ele estava feliz. O jovem estava sentado em uma cadeira e perto dele havia um grande número de sombras em forma de mãos. Todas elas o seguravam,
mas o rapaz não resistiu. Ele estava como que hipnotizado, mas ainda assim respondeu que gostava muito de tudo. Enquanto isso, o esquadrão estava passando por um teste para entrar na Cora. Havia pássaros mortos espalhados pela sala. Eles não estavam muito longe da forma do grande monstro roxo. Ele se assemelhava às raízes das árvores porque tinha um grande número de membros, mas não havia um tronco principal. O demônio agarrou a garota do esquadrão, mas ela conseguiu sair, perguntando-se sobre a gravidade dessa provação. Algumas das pessoas presas nos tentáculos do monstro se tornaram múmias, e risadas assustadoras podiam ser ouvidas por toda a sala. A garota notou o protagonista preso nas garras do demônio e correu para ajudá-lo, sacando sua espada. Ela cortou as linhas do monstro que pegou o rapaz e entendeu que sua principal prioridade agora era salvar seus companheiros de equipe, e então ela precisava bolar um plano. A garota libertou Dewey e começou a acordá-lo, mas ele não acordou. Ela supôs que ele estava vivo porque não havia amolecido. Ela gritou para que ele não fingisse de morto ou a garota o mataria, mas o homem não respondeu. Ela se afastou dele e voltou sua atenção para o resto dos cadáveres que o monstro estava segurando. Todos eles mudaram além do reconhecimento. A garota não entendia como tal coisa era possível e de onde esse demônio vinha. Havia um grande número de corpos parecidos com múmias do monstro. Eles caíam das rachaduras em seu corpo, e a garota ficou muito horrorizada. A cabeça do monstro estava brilhando em vermelho vivo, e havia também muitos braços saindo dela. Então Cia percebeu que eles foram atacados pelo demônio Sunny e contou isso à garota. Ela ficou muito surpresa e não entendeu de onde veio o demônio da organização. O rapaz lhe respondeu que não importava, mas que eles precisavam fugir urgentemente porque o monstro era demais para eles. De repente, o demônio agarrou o rapaz e a moça. Ela lhe disse para tentar sair, mas ele não conseguiu, pois quanto mais ela resistia, mais o monstro o cobria. Nesse momento, Angela se aproximou de Dewey e disse que, desde que acordou, ele não acreditava nela, nem mesmo sorria, mas ela ainda estava com ele e não entendia por que ele estava infeliz. Dito isso, ela tirou a roupa e se ofereceu a deixá-lo mais confortável, perguntando se ele ficaria feliz depois disso. O rapaz ficou muito irritado e disse ao demônio disfarçado de garota que ela jamais se comportaria daquela forma. O jovem usou a força e cortou os monstros. O demônio disse que desejava uma morte feliz para Dewey e que queria fazer uma boa refeição com eles. Mas se o rapaz não quiser ser gentil, tudo ficará ruim porque ele ousou cortar a sua mão. Portanto, agora ele definitivamente morrerá. O homem ficou surpreso com a confiança do demônio e perguntou o que ele achava de si mesmo. O monstro percebeu que Dewey não era humano, mas não entendeu como isso era possível. O rapaz matou o demônio, dizendo que a ilusão dele é terrível e que o teste é realmente irritante. Enquanto isso, seus companheiros do esquadrão estavam nas garras do monstro. Dewey reagiu rapidamente e cortou seus tentáculos salvando-os. Eles caíram no chão e recuperaram o fôlego. Se agradeceu ao nobre guerreiro porque, se ele não tivesse chegado a tempo, todo o sangue teria sido sugado deles. O rapaz aceitou o agradecimento, mas então a garota e Cia perceberam que Dewey estava diante delas na forma de um demônio. O cara percebeu que, assim que saíram da boca do tigre, foram imediatamente parar na boca do dragão e pediram para não comê-lo porque não era delicioso. Dewey respondeu que não era louco o suficiente para comer pessoas. Eles ficaram muito surpresos por ele estar em si mesmo e falar com eles. O cara disse a eles que poderiam atacá-lo se quisessem, pois ele não tinha mais intenções. Mas se eles interferirem com ele, Dewey os matará. Ele se lembrou das palavras do velho. O homem lhe disse que os monstros nunca seriam aceitos. Cia correu confiante até o rapaz, mas imediatamente agarrou sua perna e começou a admirá-lo, porque nunca tinha visto um cara tão louco com uma forma tão legal, que mesmo demonizado consegue permanecer são. A garota disse ao jovem para parar de assustar Dewey. O rapaz exclamou que não entendia por que elas não tinham medo dele, pois ele era um monstro. A garota explicou que, apesar de ser um monstro, ele manteve sua mente, então eles não têm nada a temer. Cia disse que ele também não se importava. O rapaz contou sobre o que o chefe lhe disse. Cia respondeu que o homem não estava enganado, pois as pessoas demonizadas trouxeram sérios desastres para a humanidade, e também havia muitos ignorantes que tentavam em vão se fortalecer por meio da demonização para manter os outros com medo. Por essas razões, as autoridades não fazem cerimônia com essas pessoas. Elas simplesmente os matam. E o chefe de sua aldeia é bastante civilizado, pois não o selou. Mas o rapaz também lhe disse para não relaxar porque não disse que o deixaria ir. O protagonista esclareceu o que isso significa. Cia disse que Dewey deveria ajudá-lo a encontrar um demônio. Ele era chamado de Cavaleiro da Morte Ertan. O cara perguntou o que aconteceria se ele o matasse acidentalmente. Cia gritou com ele, perguntando quanto ele estava confiante em si mesmo. Dewey concordou em ajudar o rapaz. Em seguida, ele se voltou para a garota, perguntando se ela o mataria ou agiria assim. Ela disse que não faria nada,
mas notou que não tinha a menor ideia sobre ele e em que forma ele estava. Mas um dia, quando ele perder a cabeça, a garota o matará. O rapaz concordou com a opinião dela. De repente, Cia notou uma tatuagem na garota que lhe era familiar e que pertencia aos humanos do olho de Queria. O rapaz perguntou se ela estava realmente ali e percebeu que era por isso que a garota não estava surpresa com a forma demonizada de Duli. Nosso personagem principal perguntou o que era. Eles gritaram com ele, surpresos por ele não saber disso. Mas então começaram a história. O olho de Queria é uma cidade localizada no norte do continente, conhecida por sua alta tecnologia e índice de criminalidade. Dizem que, desde que você tenha dinheiro, seus crimes serão perdoados e você poderá viver feliz para sempre. É muito popular lá o uso de implantes mecânicos para o corpo e alguns substituem tudo, exceto o cérebro. Portanto, isso não era importante para a garota, desde que a razão e o cérebro estivessem no lugar. Cia ficou encantado porque somente o olho do riacho poderia dizer essas coisas. A garota afastou o cara, dizendo que era hora de parar de falar porque o demônio Sana ainda estava vivo. Veja e observe que o selo de monstro estava do lado de fora mais uma vez. Então alguém o colocou aqui de propósito. A garota disse que isso não era importante, mas o que importava era como eles agiriam agora, se lutariam ou fugiriam. Mas, de repente, ouviram-se gritos. As pessoas disseram que havia um monstro de baixo escalão aqui. Uma pessoa disse que lidaria com a videira, a outra que tomaria conta do outro lado. De repente, alguém exclamou ao notar 3 pessoas vivas. Ela exclamou que esses eram membros oficiais da organização. O capitão disse a eles que fossem para a zona de segurança porque a segunda etapa da seleção havia terminado e eles limpariam tudo sozinhos. O Cia notou que eles eram muito bonitos, como ele esperava dos membros oficiais da organização. Duli pede que Cia pare de jogar e é melhor ir embora para não incomodar. A garota perguntou se o demônio Sana seria visível na zona de segurança. Duli e Cia responderam que o interesse dela era inapropriado agora e que ela estava agindo de forma muito inconsciente. E enquanto elas saíam, os guerreiros lutavam com o demônio. O monstro agarrou muitos em seus tentáculos e perfurou uma pessoa, que prestou atenção especial e ficou com medo. O monstro começou a ficar maior e a gritar horrivelmente. Cia deu um aviso de que a Sana está furiosa, o que significa que ela não precisa mais de um médium para retornar. Sua força estava crescendo em um ritmo sem precedentes, o que significa que ela estava ficando mais forte. Ele entrou em pânico e gritou que todos morreriam porque não havia mais uma zona segura. Respectivamente, eles não têm para onde correr. Portanto, este é o fim deles. A garota gritou para que o cara caísse em si. De repente, um dos tentáculos atacou. Mas Dui reagiu rapidamente e cortou o membro do monstro. O cara disse que havia muitos feridos à frente e que eles poderiam se juntar a eles. A garota seguiu o cara, enquanto Cia ficou no lugar. Ele não entendia por que eles não aceitavam suas palavras, de que todos iriam morrer. Portanto, não sabia o que estava acontecendo e por que seus colegas correram para a batalha, percebendo que estavam esperando pela morte. Porque não há diferença de onde morrer, na linha de frente ou na retaguarda. O cara gritou, começando a ficar com raiva de si mesmo porque estava muito fraco. De repente, Sana se juntou em uma pilha e começou a liberar seu poder. Todos ficaram assustados, sem entender o que era aquilo. Tânia explicou que esse é o núcleo do monstro e que ele está furioso. Portanto, eles não conseguirão deter Sana. Não deveria ter sido assim porque o demônio estava deliberadamente mostrando às pessoas o seu ponto fraco. A garota começou a instalar o selo. Um dos guerreiros gritou para Tânia que ela era louca porque era especialista em cura, não em selamento. A garota respondeu que é por isso que as pessoas deveriam ajudá-la. Tânia ficou na frente do monstro, ativando o selo. O guerreiro gritou que era impossível recuar, mas que era necessário deter o monstro. De repente, um demônio atacou um deles por trás, mas parou imediatamente. Outra observação é que o capitão e os rapazes devem ter encontrado o núcleo de Sana e o selo da senhorita Tânia causará um atraso temporário no movimento do monstro, criando uma excelente oportunidade de vitória. Todos entenderam que, se o demônio continuasse a absorver a energia humana, a senhorita Tânia não conseguiria selá-lo. Tânia não seria capaz de selá-lo. Duli, a garota de seu esquadrão e Cia entraram na batalha. Cia gritou que o alvo estava a uma altura de meio metro e disse para usar a bandeira traseira em um ar. Todas as pessoas ficaram surpresas com o poder do novo esquadrão. O cara tinha uma ferramenta de medição de distância. Ele ordenou que eles limpassem os locais que ainda não tinham tido tempo de calcular e que separassem os medos energéticos o mais rápido possível. Os guerreiros, levantando suas espadas, aceitaram a ordem e entraram em batalha. Tânia selou o monstro. Todos começaram a admirar sua força, mas a garota percebeu que havia algo errado com a aura do demônio. E mesmo que fosse parte do núcleo, o monstro não deveria estar tão fraco. De repente, vários outros surgiram de um buraco no corpo do monstro. De repente, uma força terrível jorrou do monstro. O guerreiro disse que,
Se eles continuassem na mesma velocidade, nem mesmo a ajuda do capitão seria necessária ao retornarem. Mas, de repente, o demônio começou a se mover e perfurou o homem com seu tentáculo. Ele gritou de dor e, mais tarde, o monstro começou a fazer barulhos assustadores. O monstro perfurou nosso personagem principal com seu tentáculo. Seus companheiros ficaram muito preocupados, mas o cara apenas disse que o monstro é muito forte. Mas ele o pegou. Ele retirou o membro de Sana de si mesmo e disse aos outros para deixarem o monstro com ele. Tânia exclamou que o selo não aguentou e que o monstro agora está furioso. Ela ordenou que o local fosse defendido, dizendo que os novos membros do esquadrão estavam em perigo. O guerreiro percebeu que eles ainda podiam esperar pelo capitão, mas a garota disse que era tarde demais e ordenou que eles ficassem na defesa. Dewey se levantou segurando um membro do monstro em sua mão. Ele disse aos colegas de equipe que não se aproximassem, mas que se apressassem e destruíssem a bola de energia, pois assim ele não conseguiria mais absorver energia. Sana bateu no rapaz, pegou-o pela cabeça e começou a se contorcer, depois o jogou para o lado. Dewey não perdeu a cabeça e, usando sua força, cortou o monstro em pedaços. Os outros membros do esquadrão admiraram sua força. Cia gritou que o demônio já tinha recuperado todos os membros porque tinha absorvido uma quantidade enorme de energia. Ele achou um nojo. De repente, a senhorita Tânia veio correndo até eles, gritando que eles deveriam fornecer tudo aos membros oficiais do esquadrão e sair daqui o mais rápido possível, porque eles não seriam capazes de lidar com tal monstro. Então a garota notou Dewey disfarçada de demônio e ficou muito assustada. Ele disse que agora não era hora de falar sobre isso porque ele não os machucaria de qualquer forma. O rapaz voltou para a briga. Tânia entendeu que era necessário, de qualquer forma, deter Sana até que o capitão chegasse. Dewey atingiu o demônio de cima, pulando sobre ele. O monstro caiu e, depois disso, o cara continuou a bater e a cortá-lo em pedaços. Seus companheiros do esquadrão exclamaram que tudo havia dado certo, mas Tânia disse que ele ainda estava vivo. O demônio estava deitado no chão, meio morto, e o cara percebeu que ele estava muito exausto, fisicamente e também com fome. De repente, uma gosma verde escorreu do monstro. Ela se virou para os rostos das pessoas, dizendo que estava sentindo dor. Tânia explicou que Sana absorveu muitas vidas, por isso ganhou algumas habilidades linguísticas e consciência, e também tem muitos clones, por isso será difícil matá-la. Dewey disse que essa partícula de energia é realmente muito saborosa. Sana reconheceu o rapaz como um devorador de terras devastadas. O jovem arrancou uma das cabeças falantes dos demônios, e ela gritou que precisava correr com urgência. Dewey pegou sua cabeça com as mãos, dizendo que estava com muita fome enquanto lambia os lábios. Sana gritou que ele era um devorador de terras devastadas antes que pudesse acabar com os demônios. A cabeça foi comida por Dewey. Sana gritava de dor, dizendo que era tarde demais, mas tinha que correr. De repente, o Capitão Menju apareceu dizendo que não tinha nada, mas que agora poderia acabar com tudo com determinação. O capitão foi para a batalha. Ele atacou Dewey, mas ela repeliu o ataque de sua espada com sua força. Assim que o cara tocou sua espada, o jovem sentiu uma dor terrível e gritou. Depois disso, Dewey cortou a espada com seu poder. O homem bateu nele, ordenando que se acalmasse. O jovem voou para longe de um golpe tão forte. O demônio, sorrindo, disse que tinha que correr porque aqui era perigoso e ele quase morreu. O monstro teve que usar a habilidade de teletransporte proibida e confiada pelo mestre para escapar. Mas, de repente, Menju usou seu poder e agarrou o demônio. Sana se assustou e disse seu nome. Aterrorizado, o homem perguntou ao monstro para onde ele estava indo. Ele ordenou que os fios vermelhos e emaranhados se juntassem. Eles cercaram o demônio e ele gritou de dor. Depois de alguns instantes, o demônio foi cortado em pequenos pedaços, mas suas cabeças continuaram a gritar que precisavam correr mais rápido e se espalhar por diferentes lados. Sana usou sua técnica de ocultação, que aprendeu enquanto esteve selada por 100 anos. Ela pensou que Menju não esperava por isso, mas ele rapidamente parou a cabeça dela com o pé, dizendo que esses eram truques infantis e depois a esmagou. O demônio foi derrotado e o homem disse que faltava lidar com o mais problemático. O homem se aproximou de Dewey. O rapaz estava preso por sua habilidade, mas gritava como um animal que era delicioso e queria mais. O capitão disse que a fera descontrolada que saiu da jaula e que ele precisava voltar, abriu o portal e depois mandou o protagonista para lá. Dewey disse que a última coisa que viu naquele dia foi o capitão Menju se aproximando dele. Mais tarde, a equipe médica do serviço de logística o retirou do local. Embora ele estivesse consciente, mas não conseguisse falar ou se mover, Tânia não perguntou nada a ele, mas usou todos os tipos de poções estranhas nele. Às vezes, ele achava que ela queria matá-lo, mas depois de alguns dias, milagrosamente, Dewey se recuperou e começou a falar. Mas,
Do começo ao fim, ele a viu sozinha. O rapaz foi ouvido atentamente por seus companheiros do esquadrão. Cia disse ao mentor de Tanya que ele havia se recuperado e depois perguntou sobre seu bem-estar. Dully perguntou aos rapazes por que eles vieram, mas Tanya veio perguntar a todos por que eles estavam lotados aqui. Dully, deitado na cama, disse que foi protegido ao esconder sua pertença aos demônios para que se tornasse o monstro esmagador de espadas deles. O capitão que estava diante dele, Menju, confirmou essa corrente aqui, pensou sobre isso e disse que entendia perfeitamente que ele não tinha o direito de lhe pedir nada, mas gostaria de acrescentar algo. O menino estava pronto para se tornar a espada mais afiada, mas o comandante Menju tinha que ajudá-lo a encontrar uma maneira de se tornar um homem novamente. Então Menju percebe que o cara estava interessado na Terra do Abismo e perguntou a ele se era isso mesmo, mas Dui não sabia sobre ela, o que surpreendeu muito o capitão, pois ele não sabia disso, mas ainda assim queria se tornar um humano. O homem disse que a Terra do Abismo é um lugar onde está selada uma coleção de livros de estrutura de punições. Há muitos livros selados em seu interior que ninguém divulga. Há rumores no mundo exterior de que há um livro entre eles que descreve uma maneira de transformar um demônio em um monstro. Muitos demônios foram para a Terra do Abismo em busca do livro, mas todos desapareceram. Dully percebeu que, muito provavelmente, esses demônios não eram mais fracos do que ele, mesmo que tivessem falhado. O rapaz disse ao capitão que, já que ele levantou esse top, isso significa que há uma maneira de chegar lá. Talvez Dully, antes de chegar ao guardião da biblioteca, sendo a espada deles, morra mais rápido nas mãos dos demônios no calor da batalha. Mas isso não importava para ele. Ele exclamou que podia esperar. O capitão Menju respondeu que, se o jovem perdesse sua personalidade, ele o mataria sem hesitar. Dui concordou e esclareceu se era verdade que, enquanto estivesse matando demônios, o homem iria para a Terra do Abismo. O capitão Menju respondeu que ele estava muito impaciente e eles conversariam sobre o extermínio de demônios quando ele se recuperasse de seus ferimentos, e a entrada para a Terra do Abismo estava sob o controle dos anciãos. Portanto, chegar lá não foi uma tarefa fácil. Além disso, como há muitos livros, a busca levaria algum tempo, mas o homem prometeu que daria conta do recado rapidamente. O tempo da visita chegou ao fim e o capitão começou a sair, dizendo que o homem permaneceria sob a supervisão de Tanya e depois se despediu, desejando-lhe um bom descanso. Mas Duri perguntou sobre o fato de muitas pessoas terem visto ele se transformar em um demônio. Menju, interrompendo, disse que elas haviam morrido nas mãos de um monstro. No dia seguinte, o rapaz saiu da enfermaria, mas antes que pudesse andar alguns metros, caiu. Seus colegas de equipe viram e perguntaram o que ele estava fazendo no chão. O rapaz faz sons diferentes por causa da dor. Cia disse à garota para não correr até ele e quando ela tentasse tocá-lo, uma força laranja estava se espalhando pelo peito de Dui. Em seguida, um tipo de animal apareceu. Todos ficaram muito surpresos e Cia disse que após a morte de uma Sophie adulta existe a possibilidade de renascimento de um novo no corpo do possuído. Esta jovem Sophie tem aparência atraente e não tem alto poder de ataque. Eles não precisam de muita comida para viver e alguns deles podem ser inteligentes. Portanto, são simplesmente necessários para viajar. Dully pensou no fato de que ele é o mesmo monstro com a mente de um homem. Cia percebe que eles são muito populares no mercado e que um deles pode ser vendido por 10.000 moedas de ouro. O animal, fazendo um som incompreensível, pulou das mãos do rapaz e correu. Cia começou a entrar em pânico, achando que 10.000 moedas de ouro iriam fugir agora, e começou a tentar pegá-lo. Os outros dois viram tudo e ficaram em choque. Alguns dias depois, o esquadrão começou o treinamento de punição. Ela não era diferente dos outros para Dully, mas alguns requisitos foram aumentados. Leio muitas vezes concluía mais do que o exigido, e o cara reduzia o tempo a cada vez. Felizmente, esse foi o último. Gradualmente, Dui começou a perceber que o treinamento era necessário não apenas para aumentar o condicionamento físico, mas também para trabalhar em equipe. Lei-1, Cia e ele começaram a se entender com mais frequência, sem palavras. Hoje foi o dia mais esperado por toda a equipe, porque eles finalmente puderam contar que ficaram na frente do Menju de papelão, sem entender o que estava acontecendo. Mas a senhorita Tanya, que saiu da figura por trás, disse a eles que estavam obviamente surpresos porque o capitão patrocinou o treinamento especial deles com essa figura. Mas então Tanya admitiu que estava apenas brincando. A garota abriu a porta dizendo que uma sessão de treinamento realmente especial seria realizada ali. Havia um brilho muito bonito atrás de suas costas e várias armas estavam pairando ali. Era o arsenal da estrutura de punição. A tarefa dos rapazes para hoje era escolher sua própria arma. Dui disse que o arsenal é um lugar com armas dispostas em uma fileira, mas ele não esperava ver isso. Ver e notar que a arma estava flutuando no ar e também brilhando. Ele ficou muito impressionado. O arsenal da estrutura de punição era mais deslumbrante do que o do lado de fora. Tanya disse que ainda não era hora de se admirar e pediu para ouvi-la. As armas mais comuns eram lâminas,
espadas e machados, com os quais os rapazes provavelmente lidavam. Elas também eram presas ao usuário. Em outras palavras, sua força era determinada. Habilidades, técnicas e assim por diante. Como a maioria dos membros do esquadrão precisava de selos, emaranhamento e assim por diante, nos tempos antigos, os grandes mestres das armas e do domínio das runas desenvolveram um método para dar mais poder às armas. Como adaptar as armas e as runas às habilidades dos lutadores para que eles pudessem não apenas matar monstros, mas também selá-los e aos demônios. Essa arma tinha um poder enorme em comparação com as armas comuns. Mesmo que o usuário adaptado seja uma criança, ele será capaz de mostrar grande força quando encontrar uma arma adequada. Com o passar dos anos, a arma foi se tornando cada vez maior e cresceu a ponto de ganhar consciência e se tornar uma arma espiritual. Ela é capaz de influenciar a mente humana e, após a integração ao corpo humano como um recipiente, aumenta as forças, levando-as a um nível completamente diferente. As armas dos arsenais armazenam o que há de melhor no setor de armas. Cada uma delas tem consciência e pode entender a essência humana. Algumas delas chegaram até mesmo ao nível de um instrumento espiritual. Tanya disse a eles que começassem a escolher suas armas, definindo assim suas vidas. Duli, Cia e a garota ficaram em frente ao arsenal da estrutura de punição. De repente, uma luz amarela brilhante se aproximou. Era sua arma. Era grande e caiu em sua cabeça. E ele gritou. Todos ficaram preocupados e começaram a perguntar se ele estava bem. Tanya respondeu que ele estava bem. Ele só estava assustado. Tanya explicou que o arsenal tem uma coleção única na forma de armas estrangeiras. Ela tem um formato estranho, graças ao qual pode ser usada como arma e como meio de primeira necessidade. O mais importante é que, se você colocar uma invenção nela, haverá uma chance de melhoria bem-sucedida. Essas armas eram apenas dessa coleção. Ela tinha um formato cilíndrico com belos padrões. Todos ficaram encantados com a arma do jovem. O rapaz disse alegremente a arma que agora contava com ela no futuro. Tanya explicou que tem uma alta capacidade de adaptação a essa arma, e é por isso que ela apareceu tão rapidamente. Depois disso, ela pediu aos outros que fechassem os olhos e se concentrassem para ver o surgimento de armas. Todos fizeram isso. Uma aura se formou ao redor dos corpos de Duri e da garota. A do rapaz era roxa e a da moça era azul. Tanya também disse para prender a respiração e relaxar a mente. Um grande número de armas começou a sair do arsenal. Ele começou a circular sobre elas. Duri e a garota comentam sobre uma força negra. Finalmente, a garota conseguiu encontrar sua arma. Ela voou direto para suas mãos. A garota a pegou com confiança e a examinou. Ela ficou encantada porque essa arma era fácil de usar, mas era muito mais forte do que uma espada comum. Duri continuou a se concentrar e sentiu que não havia nenhuma arma ao seu redor no momento, mas ela apareceria em breve. Um grande número de armas diferentes estava circulando em torno dele. Ela admirou a reação perto dele, mas, de repente, uma espada voou direto para ele. O rapaz saiu correndo e gritando. Tanya percebeu que a resposta das armas a Dui era semelhante à resposta ao capitão no passado. De repente, o cara reconheceu sua arma e tentou pegá-la, mas não deu certo. Tudo desmoronou no chão. O rapaz perguntou ansiosamente à garota o que aquilo poderia significar. Ela disse que era a primeira vez que se deparava com algo assim. Dui disse que tentaria novamente. Todas as armas se ergueram no ar novamente e giraram em torno dele. Todos ficaram encantados, pensando que agora tudo tinha dado certo. Mas, de repente, uma certa força atingiu a arma. Ao circular em torno do homem da cena do arsenal, Tanya percebeu que ele foi escolhido por uma arma espiritual. A garota explicou que o espírito da arma quer reconhecer que o menino é o dono porque há uma força poderosa dentro dele. Agora, um novo poder está surgindo em seu corpo. Esse menino deve competir com a força original de Devorador, portanto é normal que Dui se sinta um pouco desconfortável. O protagonista rosnou e Cia, preocupado, quis correr até ele, mas Tanya lhe disse para não se preocupar. Se Dui sobreviver, sua força será elevada a um novo patamar. Ambos disfarçados de monstros tentaram se unir um ao outro. Logo se uniram e desapareceram. Dui se levantou, percebendo que havia conseguido pegar sua arma. Cia o cumprimentou, dizendo que ele era um grande companheiro. Todos começaram a perguntar sobre seu bem-estar. Dui disse que agora ele pode usar o poder do abismo com mais liberdade, mas não sabe exatamente o quanto. Todos lhe disseram para tentar, e ele puxou sua espada. Dui a balançou, acertando o ar. Depois disso, um buraco escuro apareceu no espaço. Todos ficaram muito surpresos e não entenderam o que era aquilo. Algo começou a estalar alto no buraco.
o que assustou seriamente os outros. As pessoas do lado de fora estavam preocupadas com o que estava acontecendo no Senado por causa dos ruídos altos e estranhos. Elas decidiram ir verificar o que estava acontecendo. Um homem estava parado no topo. Ele disse que gostaria de aproveitar a ausência de Menju para criar mais problemas, mas parece que algo muito interessante está acontecendo por causa do garoto que se transformou em um demônio. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e um comentário sobre o manhwa e o vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui, e até a próxima.